E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. É exatamente isso. O nosso curso de História completo tem o objetivo de quê? De abarcar qualquer tipo de prova que caia o conteúdo de História, beleza? Então, se cai a parte de Nova República, né, a parte aí do governo Sarney que nós vamos observar nessa aula, na sua prova, então serve para a sua prova, seja Enem, vestibular, seja pré-militar, seja o que for, seja concurso, tudo mais. O e-mail, historiacomp1@outlook.com, Facebook, isto sabe. Se você puder, me adicione também no Facebook, porque lá eu estou postando vários exercícios todos os dias, beleza? Para ajudar você também. Não só basta estudar, tem que fazer exercício, porque os exercícios são para ajudar, ok? O celular para mensagem, o 3291650267. Aqui atrás está o cartaz bonitão, como você pode observar, Professor Aldo. Exatamente isso, o meu nome. E aqui a camisa bonitona do CHC, o nosso curso de História completo. Beleza? Então vamos lá. Conteúdo que será ministrado nessa aula. Qual que é o conteúdo, professor? Governo Sarney. Mas você vai falar o que do governo Sarney? Vou falar do governo, das partes principais que eu acho importante, e a Constituição de 1988. Beleza? Ok, vamos lá então. O governo assume a presidência após a morte de Tancredo. Como nós já observamos, Sarney e Tancredo, pessoal, inauguram essa nova política, né? Essa nova república que vai do fim da ditadura militar até os dias atuais. E começa quando? Começa com o governo de Tancredo e Sarney. Tancredo, através da aliança, ele é eleito presidente, mas eleito, como você já sabe, de forma indireta. Ele passa ainda para aquele tal do colégio eleitoral. Sarney como vice. Ok, mas só que depois de um tempo, o Tancredo começa a passar mal e aí não vamos entrar em discussões sobre a morte de Tancredo, mas Tancredo vai e bate as botas, ou seja, vai para a cidade de Espejunto. Entra no seu lugar quem? O vice. O vice, pessoal, era mal visto com outros olhos. Como eu já observei, como eu já falei para vocês, pessoal, o Sarney, ele já foi eleito para deputado e entre outros cargos dentro da ditadura militar, pessoal, quando era da Arena. Ele vai depois migrar e tudo mais, mas ele foi eleito, ele participava da política da Arena. Então o PMDB via Sarney com os olhos assim meio de pé atrás, beleza? Continuando. Os avanços nas liberdades públicas, elos com o SNI. Olha aqui, pessoal, nós temos que observar uma coisa interessante. Você observa que dentro do governo do Sarney, você observa que avanços que se refere a matérias de liberdades públicas. Mas só que ele ainda continua com alguns elos do passado. Por exemplo, o Sistema Nacional de Informação continua existindo. Beleza, pessoal? Legalização dos partidos. Exatamente isso. Ele torna a legalização de partidos, consequentemente o PCB, o PCdoB voltam à legalidade. Lembrando que é um período, pessoal, já de o quê? De fim de Guerra Fria. Então as coisas já estão mais ou menos controladas pelo mundo capitalista, ok? Agora vamos falar da economia. A economia, pessoal, começa com um cara chamado Francisco Dornelles. Era um cara ligado ao Tancredo. E ele tinha uma ideia econômica mais ortodoxa, né? Ele observou que a inflação, a crise econômica que o Brasil vinha, ele detectou que estava isso aonde? Através dos gastos públicos. Ou seja, o problema de toda aquela crise era porque o Estado gastava demais. E qual que era a saída? Seria os cortes. Só que, óbvio, por relações políticas, intentonas políticas e jogadas políticas, o cara é demitido. Entra no seu lugar um cara chamado Delcim
Funaro. Ele que vai elaborar, junto com um conjunto de pessoas, o chamado plano cruzado. Beleza? Ele lança, então, o plano cruzado. Na verdade, o cruzado era o quê? Substituir a moeda, que antes era o cruzeiro, por uma moeda que seria mais forte. Ou seja, o cruzado. Pessoal, qual que era a ideia do cruzado? A ideia era, principalmente, o congelamento de preços. Seria tabelado todos os preços, e isso, pessoal, seria desde lá, de pão, de leite, de alimentos, até mesmo automóveis, teria uma tabela onde que aqueles preços teriam que ser seguidos. Ou seja, teríamos um tabelamento, um congelamento daqueles preços. Pessoal, o plano cruzado, num determinado momento, ele sai a muita procura, né? Você tem muita saída, há um consumo muito grande. Mas o que se observa? Nos primeiros 4 meses, há um otimismo muito grande por parte desse plano. Pessoas falam, nossa, o plano deu certo. Só que, com o passar do tempo, pessoal, o plano se mostra frágil. Por quê? Com esse congelamento de preços, pessoal, o que nós observamos? Observamos os fiscais do Sarney. Ou seja, fiscais do Sarney. Falta de produtos por fora. O que eu quero dizer com isso? Antes de falar do gatilho salarial. Pessoal, a ideia de tabelar preços era, vamos dizer, uma ideia boa. Só que o problema era que as pessoas que forneciam esses produtos, eles não estavam a fim de ficar tabelando o preço. Ou seja, eles tentam boicotar esse plano. Eles começam a retirar mercadorias das prateleiras, há uma falta de produtos, porque o consumo é muito grande, mas com esse boicote ainda mais, há uma falta de produtos muito grande. E o que acontece? Esses produtos que deveriam estar nas prateleiras com um determinado preço, um preço X, eles são vendidos por fora. Ou seja, você chega lá e fala assim, ó, eu quero aí um saco de arroz. Não tem saco de arroz. Aí você fala assim, meu Deus, como que eu vou comer? Eu não tenho arroz em casa e agora? Aí você tinha pessoas que faziam o quê? Ó, eu tenho um arroz ali por fora ali, ó, mas é um outro preço. Isso, pessoal, o que você observa? Esses produtos saem das prateleiras e automaticamente esses produtos são vendidos por fora. Tem nesse caso, pessoal, os chamados fiscais do Sarney, ou seja, onde o presidente fala, pessoal, principalmente as mulheres, fiscalizem esses preços. Onde você observava que mulheres iam com a tabela de preço em supermercados, iriam vendo se aqueles preços de determinados produtos estavam seguindo a tabela. Eram os chamados fiscais do Sarney. Beleza, pessoal? Mas a ideia nesse caso é que o plano não dá certo por causa dessa falta de produto e também por causa que várias pessoas que vendiam e tudo mais e comercializavam, eles tiravam esse produto de fora das prateleiras. Para quê? Para vender no preço que eles queriam. Então, se você quer comprar o arroz, vai comprar no preço que eu quero. Se não, passa fome. Beleza? Outra coisa que foi criada também foi o chamado gatilho salarial. De 20% aumento ao salário. Ou seja, quando a inflação atingisse 20%, automaticamente os salários seriam reajustados, seriam aumentados. Beleza, pessoal? O problema, pessoal, é que o plano não dá certo. Mais ainda, a dívida externa, pessoal, era muito grande. A inflação começa a correr de novo, você tem picos muito altos de porcentagem de inflações, e o que acontece? É elaborado novos planos, ou seja, o Cruzado 2, numa tentativa também de combater a inflação e combater essa crise, o Plano Bressa, o Plano Verão, só que são planos que fracassam. A inflação continua aumentando. Pessoal, no final do governo Sarney, pessoal, a inflação estava tão alta que você observava que o dígito não estava mais na casa das dezenas e nem das centenas, se você bobear, quase na casa dos milhares. Beleza? Então a inflação continua corroendo.
a popularidade do governo Sarney começa a cair, também, principalmente também de indícios de corrupção, e o governo é uma década perdida. Beleza? Continuando. Dentro desse governo Sarney, nós temos a Constituição de 1988 que foi promulgada. Beleza? A diferença de promulgado e outorgado, como eu já estou falando para vocês aqui. Tranquilo? Essa Constituinte, essa Assembleia Constituinte, você teve eleições, né, em 1987, se não me engano, para pessoal da Câmara e tudo mais, que essas pessoas seriam aquelas que iriam votar e discutir a nova Constituição. Em 1987 começa os trabalhos da Constituinte, tranquilo? E em 1988 a Constituição é promulgada. O título também de Constituição Cidadã e tudo mais, que era uma Constituição que dava direitos mais do que as outras que já tinham visto. Só que, pessoal, a Constituição, essa Constituição nossa de 88, tem duras críticas em assuntos não constitucionais. Pessoal, a Constituição, se você lê ela, você pensa assim, nossa, isso aqui é uma maravilha. Só que o problema é que a Constituição, ela entrava em algumas discussões, em alguns assuntos que não são temas constitucionais. Ou até mesmo, quando eram temas constitucionais, você tinha brechas dentro da lei. E nesse caso, você poderia ter uma margem de escolha. Tranquilo, pessoal? O chamado poder discricionário. Ok? Ela sofreu pressão de diferentes grupos, militares, empresários, para atender seus interesses. A Constituição, quando ela estava sendo elaborada, pessoal, ela sofreu pressões, né, de diferentes grupos, militares, empresários, sindicalistas, entre outros. Para quê? Para atender ou tentar conciliar com seus interesses. Tranquilo? Mas essa Constituição, pessoal, teve grandes avanços nos direitos sociais e políticos, né? Nos direitos e deveres coletivos e individuais. Você observa uma ampliação muito grande. A criação do mandado de segurança, que era para proteger o direito líquido e certo contra a autoridade estatal. O habeas data também, que era uma ideia de você pedir informações a órgãos administrativos governamentais. Então são criações dessa nova Constituição. Beleza? Em 1993 foi posta na Constituição que em 1993, a partir de um momento, num determinado momento, teria um plebiscito, e nesse plebiscito, pessoal, o povo brasileiro seria consultado para quê? Se iria ter o presidencialismo, se o presidencialismo iria continuar, ou se optaria pelo parlamentarismo. E outra também, o república, né, republicano, ou então monarca. Óbvio que esse plebiscito vai dar a vitória para o presidencialismo e a república, beleza? E depois de 5 anos, essa Constituição seria revista. Hoje, pessoal, nós ainda temos problemas com essa Constituição de 88. Pontos em que a Constituição não tocou, e hoje a Constituição tem que ser com emendas constitucionais, tem que ser revista e tudo mais. Muitos pesquisadores e tudo mais veem que essa Constituição ela é uma Constituição que precisa de uma revisão mais forte para tentar, nesse caso, e eu também concordo com isso, para enxugar alguns temas e também incluir temas que hoje a própria Constituição dificilmente aborda, ou se aborda, ela não tem um caráter definitivo, beleza? Um caráter de imposição. Tranquilo? Na nossa próxima aula, continuaremos falando mais sobre a história do Brasil. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço.